Salve, salve, aluno e aluna querida! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula da disciplina de Sistemas de Informação e Inovação em Marketing. Professor Danilo por aqui para continuar a conversar com vocês sobre esse assunto tão bacana que nós já temos conversado no decorrer das aulas anteriores. Você deve estar percebendo que eu estou num ambiente diferente do estúdio da EAD Unicesumar. Estou gravando a aula da minha casa. E por conta desse período de quarentena, nós, professores, coordenação dos cursos, temos tomado todos os cuidados necessários para poder ficarmos de resguardo, ficarmos prevenidos, precavidos por conta de toda essa situação da disseminação desse vírus. E também não podemos deixar de fornecer para você o conteúdo. Hoje a tecnologia nos proporciona essa oportunidade, essa possibilidade. Então estamos aqui juntos, mesmo à distância, estamos juntos para poder continuar a falar sobre o assunto com vocês, ok? A gente já teve então 2 aulas sobre esse assunto tão importante e hoje nós daremos continuidade ao conteúdo, focando em 2 tópicos bem interessantes que fazem parte do plano de ensino da disciplina de vocês, que inclusive está disponível aí no seu ambiente virtual. Nós vamos falar hoje sobre CRM e e-commerce, o marketing de relacionamento e o comércio eletrônico. São 2 coisas que têm os seus conceitos e as suas funcionalidades de formas distintas, mas que se conectam muito. Hoje não dá para pensar em comércio eletrônico sem pensar em marketing de relacionamento. Então é sobre isso que nós vamos falar. Quero reforçar o convite para você me acompanhar ali nas plataformas sociais. Será uma alegria poder interagir com você. É claro que eu sempre procuro orientar os alunos para que as dúvidas relacionadas ao conteúdo elas possam ser direcionadas para mediação. Porque ali nós temos o canal oficial para você receber o seu atendimento, o seu suporte. E às vezes também, como eu tenho vários cursos que eu trabalho, várias disciplinas, alunos espalhados pelo Brasil inteiro, às vezes para eu te dar uma resposta pode ser que eu demore um pouquinho mais. Como então os nossos mediadores do curso de marketing da EAD Unicesumar estão focados em atender a turma de vocês, então é mais assertivo que você direcione as suas dúvidas do conteúdo para eles, tudo bem? Então se de repente enviar para mim, eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível. Fiquei meio redundante na fala agora, mas você compreendeu, tá bom? Então fica aí o convite para você me acompanhar também nas plataformas sociais. Como de costume, eu quero trazer uma reflexão para você hoje, retirada da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E por que eu trouxe essa reflexão? Eu gosto sempre de tentar linkar alguma reflexão que eu trago com o conteúdo que a gente vai abordar. Quando a gente olha para essa realidade da frase dita por Pedro, é interessante a gente pensar na realidade de que cada um de nós temos as nossas particularidades, os nossos talentos. Você optou pelo curso de marketing porque com certeza você tem um viés um pouco mais voltado para a criação, para a criatividade, para desenvolver estratégias de comunicação, para fazer com que o produto ou o serviço que você vai divulgar, que você vai fomentar através das múltiplas formas que você tem, para que ele seja realmente conhecido, admirado pelas pessoas e lá na frente adquirido por elas. Então é importante a gente pensar que cada um está no seu quadrado, cada um tem o seu talento, mas que hoje nós temos que pensar na multidisciplinaridade. Afinal de contas, o mundo está multidisciplinar, o mundo está interdisciplinar. Então hoje, por exemplo, com qualquer profissional da área do marketing que você conversar, você vai ver que a tecnologia e o marketing elas já andam coladas. São 2 áreas distintas, mas que precisam uma da outra. A tecnologia, na verdade, ela vai passear por todas as áreas do conhecimento hoje em dia. Mas tem muitas que dependem diretamente da tecnologia. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para você. Precisamos sim pensar nos talentos que nós temos, os talentos que foram dados por Deus para cada um de nós, mas observar os talentos que estão ao nosso redor, para que eles possam também se complementar, se completar e, consequentemente, a gente ter resultados melhores. Tudo bem?
Vamos adiante aqui então. Nosso plano de aula hoje então é falar sobre relacionamento com o cliente, um pouquinho sobre CRM. Vamos falar sobre o e-commerce, os tipos de comércio eletrônico e um assunto bem bacana que não me recordo agora, mas se não tiver no seu livro, já fica a dica para você se informar sobre o assunto, que é o marketplace, porque realmente é algo que está ganhando muita força hoje em dia. Muitas empresas têm adotado essa metodologia de ofertar os seus produtos e serviços, então vale muito a pena você ficar atento a esse tipo de comércio eletrônico, tudo bem? Bom, CRM, a sigla significa Customer Relationship Management, que é nada mais do que a gestão, a organização do relacionamento com o cliente. E quando a gente fala em relacionamento com o cliente, a gente lembra muito de plataforma digital, de plataforma social. Então vamos lá, vamos por parte. O que é relacionamento? Quando você se relaciona com alguém, você tem uma intimidade maior, você tem uma proximidade maior com essa pessoa, perfeito? Então isso é o relacionamento. Quando nós, pessoas, vamos para as plataformas sociais, nós vamos com a intenção de nos relacionar com as pessoas. Sejam pessoas próximas fisicamente, ou pessoas que estão distantes, ou que há muito tempo você não encontra. Então as mídias sociais hoje em dia, Facebook, Instagram e outras, elas dão essa oportunidade de nos aproximar, de nos conectar uns dos outros, perfeito? Quando nós então temos uma realidade de marketing voltado para o relacionamento, nós precisamos compreender um pouquinho esse comportamento das pessoas dentro da esfera das mídias sociais. Afinal de contas, nós tivemos com a inserção das plataformas sociais uma mudança de comportamento das pessoas. E as pessoas, quando vão para essas plataformas, elas buscam se relacionar umas com as outras. Quando então nós temos estratégias de marketing de relacionamento, nós estamos pegando o cliente e colocando no centro de atenção. Mas parece clichê falar isso. O cliente sempre tem razão, o cliente sempre vai estar no centro de atenção. Parece até clichê, mas na verdade, no marketing de relacionamento, o cliente estando no centro da atenção da empresa, a empresa toda precisa se mobilizar para que isso aconteça. Então começa a acontecer uma mobilização de mudança de cultura. Então é interessante que toda a organização tenha como foco o relacionamento com o cliente. Dos pontos mais simples, operacionais, que a empresa possui, até os pontos estratégicos de definições, de comunicação, de tudo que é feito que parte da alta gestão empresarial. Então, quando falamos de marketing de relacionamento, temos o cliente como centro. Ele tem o objetivo de fazer retenção de clientes, de entender melhor o perfil desses clientes e de conhecer individualmente esses clientes. Esses 3 tópicos que eu coloco nesse slide para você são os pontos-chave de uma estratégia de marketing de relacionamento, de uma estratégia de CRM. É ponto-chave. Então eu vou trabalhar com retenção, pensar em compreender melhor o perfil do meu cliente e ter a possibilidade de um conhecimento mais personalizado. Porque quando eu tenho uma empresa grande, que tem uma base grande de clientes, eu tenho uma comunicação mais massificada. É uma comunicação única para todos os clientes. Mas nós sabemos que mesmo uma gama de clientes da mesma empresa, cada um tem um perfil diferente, um gosto diferente, uma particularidade diferente, um comportamento diferente. É aí então que entra o marketing de relacionamento, que hoje é apoiado pela tecnologia. Então, quando nós temos um software, um sistema que dá apoio ao CRM, e CRM não é apenas o software em si, ele faz parte de toda uma cultura de tomada de decisão na empresa, o software é um pedacinho da cultura do CRM. Então, quando eu tenho esse software, ele me dá a oportunidade de conhecer melhor o perfil do meu cliente e tratá-lo de maneira individualizada, de maneira personalizada. Perceba que para uma empresa que tem uma gama de clientes muito grande,
Você tratar o cliente de forma personalizada é um desafio muito grande. Porque se você tem lá 100 mil clientes na sua base de dados, como que você vai tratar os 100 mil de forma individualizada? Você vai conseguir que cada funcionário teu, você tem lá de repente 100 funcionários, cada funcionário vai dar conta de atender 1000 clientes? Para pensar, é algo difícil de acontecer. Por isso então a tecnologia vem nos apoiar para tentar personalizar o cliente o máximo possível. Esse é o grande objetivo do software de CRM, personalizar o atendimento para esse cliente. Agora, tome muito cuidado. Muita gente confunde CRM com pós-venda, e CRM não é só o pós-venda. O pós-venda, ele faz parte do CRM, ele é uma etapa lá na frente do CRM. Mas a tecnologia de marketing de relacionamento hoje em dia, ela te dá condições de conhecer o perfil do seu cliente antes mesmo dele ser seu cliente. Existem tecnologias hoje que, através dos perfis de redes sociais, que muitas vezes são públicos, a tecnologia consegue analisar o comportamento daquelas pessoas que estão naquela plataforma social e analisar se ela é um potencial cliente para o seu produto, para o seu serviço ou não. Então, antes mesmo daquela pessoa tornar-se seu cliente, já é possível identificar se ele tem uma pretensão ou se ele tem um tipo de comportamento que leva aquela pessoa a se tornar o seu cliente. Olha até onde vamos. E tudo isso se relaciona a Big Data, que é o grande volume de dados que nós temos disponível hoje, relaciona-se à inteligência artificial, para que toda essa tomada de decisão e relação com o cliente torne-se ainda melhor e mais fácil para quem gerencia do que se você fosse fazer manualmente. Então, essa é a esfera que nós pensamos quando nós falamos em relacionamento com o cliente. Então, eu tenho aí, observa nesse slide, o ecossistema empresarial como um todo, volta-se o seu foco, o seu olhar, a sua visão para o cliente. Então, quando eu falo ecossistema, são todos os departamentos. E não apenas o departamento de marketing e departamento comercial, que muitas vezes são os únicos que acabam se envolvendo diretamente com o cliente. Então, o departamento comercial, dependendo da empresa, cada um tem suas frentes aí, tem o representante, tem o vendedor, tem a equipe de venda, suporte e tal. Mas não é apenas esses dois, não são apenas esses dois setores que vão ter como foco o relacionamento com o cliente, é a empresa como um todo. Porque se é uma empresa maior, o cliente liga no call center, o call center ele precisa estar preparado para atender e ter o cliente como foco. Se essa ligação é transferida de forma incorreta, cai num departamento que não tem nada a ver na relação com o cliente, esse departamento precisa entender que o cliente é o foco. Por isso, então, a tecnologia vem apoiar isso. Frentes de trabalho para se relacionar com o cliente. Então, hoje, um software de CRM, ele te dá a possibilidade de você criar uma linha de comunicação, uma régua de comunicação com o cliente, de forma que você personalize. Quer ver um exemplo bem simples? Você, como aluno da Unicesumar, recebe inúmeras comunicações. No seu e-mail, no seu SMS ou no seu WhatsApp, ali no seu ambiente virtual de aprendizagem, você recebe muitas comunicações. A Unicesumar trabalha com um software de CRM para dar apoio, para fazer a comunicação com os alunos, principalmente aquelas comunicações que têm uma gama maior de alunos que precisam ser impactados. Só que toda comunicação ela está parametrizada dentro desse sistema. Então, por exemplo, você tem lá um determinado prazo para entregar as suas atividades, o seu mapa. Está chegando perto daquele prazo, não foi entregue o seu mapa, o software vai fazer uma leitura, então tem uma pessoa que opera, que gerencia esse sistema para deixar essa régua de comunicação pronta. Chegou numa determinada data, eu vi que do curso de marketing, 60% entregou atividade mapa, 40% não entregou. Para esse 60% que entregou, eu vou mandar uma mensagem agradecendo e dando parabéns. Para os 40% que não entregou, 2 dias antes da atividade, eu vou mandar uma mensagem de alerta lembrando que aquela atividade precisa ser entregue. Isso é o relacionamento de forma personalizada, porque eu estou direcionando
para o mesmo grupo de alunos, só que se dividem em dois grupos, eles fazem dois subgrupos. E aí, meu querido, o céu é o limite para você poder usar a criatividade de como se relacionar. Você pode chegar a microdados, a micropersonalizações das mais diversas possíveis. É claro que tudo isso vai depender do software que você usa, da tecnologia que está usada, do quanto você investiu nela e da criatividade do profissional que está operando essa tecnologia. Por isso, um erro muito grave em empresas, e eu converso com vários especialistas em CRM que sempre afirmam isso, um erro muito grave em empresas é investiu milhares de reais em uma tecnologia de CRM. Beleza, ótimo, tá lá o investimento. Aí contrata uma pessoa sem experiência nenhuma para poder operar esse software. Com todo respeito, né? O pessoal brinca com os estagiários, mas contrata uma mão de obra um pouco mais barata para operar aquele software. Não que essa pessoa não tenha capacidade de aprender, não é isso que eu estou dizendo. E nós estamos aqui num papo reto de professor para aluno, aluno para professor, estamos no mesmo barco, mas todo mundo que está começando a carreira tem menos experiência, você concorda? Mas ele tem muitas vezes disposição de aprender. Então eu preciso ter uma pessoa mais estratégica para operar essa gama, essa operação importante que é trabalhar com CRM. Não que outros atores não sejam importantes, mas eu preciso ter alguém com uma visão de negócio, uma visão de tomada de decisão estratégica para poder olhar para o software como uma ferramenta que traz um retorno depois. E não apenas simplesmente desenvolver ação, 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 comunicação, comunicação, comunicação. Não, eu preciso ser estratégico nisso, certo? Então tá aí a questão da régua de comunicação e conhecer os detalhes, com detalhes, o público da empresa. Quando eu tenho uma gama de alunos muito grande como a Unicesumar, 200 mil alunos, eu tenho muitos perfis. Eu tenho o aluno do curso de TI, que tem um perfil diferente do aluno do curso de pedagogia, que tem um perfil diferente do aluno do curso de marketing, que tem um perfil diferente de educação física e assim sucessivamente. Dentro desses grupos de alunos, eu tenho subgrupos. Eu tenho aquele aluno, você, por exemplo, de marketing, vai ter uma gama de alunos da sua turma que estão junto com você, aí a gente já reduz os 200 mil para algumas centenas ou milhares de alunos. Eu vou ter esse pequeno grupo com comportamentos diferentes. Tem aquele que prefere receber a mensagem por SMS, tem aquele que quer ser atendido pelo WhatsApp, tem aquele que prefere receber o e-mail. Então percebe? Então eu vou conhecendo em detalhes o meu público. Vamos fugir um pouquinho da esfera acadêmica, que é aquilo que a gente está vivenciando nesse momento. Vamos pegar uma esfera de negócios onde o CRM pode ser aplicado. Embora hoje a esfera acadêmica também é um bom ramo de negócios, é claro. Mas vamos imaginar shopping center. Shopping centers utilizam muito as tecnologias de CRM. Existem programas próprios e especializados para dar suporte e fazer o atendimento do shopping center. Você acha que aquela promoção que você vê em final de ano de shopping, sorteando carro, viagem, casa, etc., o prêmio é o chamariz, mas é porque é bacana, dá prêmio, todo mundo quer? Não. Muito além do prêmio, o shopping quer entender o comportamento do consumidor. Porque com o cupom fiscal que você comprou em determinada loja, em determinado horário, ele consegue traçar um perfil de comportamento do cliente para poder entender as estratégias de marketing que são feitas pelo shopping. Então, é algo muito rico. Você consegue entender o comportamento do público feminino no dia de sábado. Qual é a localização que esse público feminino está morando nesse momento, em que bairro da cidade ou em que cidade da circunvizinhança de uma região metropolitana. Percebe o nível de detalhes que a gente consegue chegar? Então, quando eu falo em relacionamento com o cliente, é justamente eu conhecer o meu cliente de uma forma personalizada e em detalhes. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouquinho de comércio eletrônico. E aí, devagarinho, eu vou conectando o e-commerce com o relacionamento com o cliente, porque muita coisa se conecta, vai se linkando. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de produtos e serviços sendo ofertados através do comércio eletrônico.
Se a gente pegar o histórico do e-commerce no Brasil, que já está aí completando 2 décadas, o e-commerce de uma forma mais efetiva no Brasil começou ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, então já está completando 2 décadas. Se você pesquisar gráficos na internet, isso é fácil de você encontrar, tem vários sites especializados em comércio eletrônico, e-commerce.org, Câmara do Comércio Eletrônico e outros lá. Você vai ver que os gráficos eles têm sempre uma linha de ascendência, é uma crescente constante. De alguns anos para o outro, às vezes dá uma pequena variação, cresce um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas é sempre uma constância. E com o passar do tempo, a variedade de produtos e serviços também começaram a se inserir dentro da esfera eletrônica. Eu me recordo que uma das primeiras aulas de comércio eletrônico que eu trabalhei, lá nos anos 2008, 2009 aproximadamente, nós tínhamos uma resistência da população em si, dos consumidores virtuais, em comprar roupas e calçados pela internet. Hoje isso já mudou. E a resistência era principalmente por conta da dificuldade de saber modelagem, tamanho. O Brasil não tem uma padronização de tamanhos de roupas e calçados. De repente a modelagem de uma roupa fica boa para você, não fica boa para o seu pai, e assim sucessivamente. Então existia essa resistência. Com o passar do tempo, as empresas foram melhorando, investindo, tirando esse medo do consumidor e principalmente proporcionando algumas experiências diferentes para ele. A experiência da possibilidade de fazer uma troca sem custo. É claro que aí você vai ter que esperar um pouco mais para receber o seu produto, mas isso era um medo que as pessoas tinham. Então, tudo foi mudando e muita coisa sendo comercializada pela internet. Em tempos que nós vivemos hoje de coronavírus espalhados pelo mundo, a movimentação de compras virtuais aumentou muito, aumentou demais. Ontem mesmo, hoje eu estou gravando esse vídeo, mas ontem mesmo eu fiz uma compra de supermercado pela internet. Fiz o meu pedido, o supermercado veio aqui na cidade de Maringá, entregou para minha compra, acabou. Eu não saí da minha casa, só saí para poder pegar a compra. Percebe? Então a tecnologia ela tem sido transformada de uma forma em que as pessoas começam a ter uma aceitação maior dela. E quando a gente olha para essa evolução, a gente tem que olhar também que essa gama de produtos e serviços que começaram a ser ofertados também proporciona uma exigência maior dos consumidores. Então, se os consumidores passam a ser mais exigentes, eu preciso atender eu preciso atender a essa exigência. Eu como empresa. Então, o meu consumidor passa a ter uma possibilidade de exigir mais qualidade, porque ele tem mais parâmetros de comparação. Antes ele ia lá no supermercado, que era no bairro dele e tal, e para ele estava tudo bem. Mas e agora, que ele tem a possibilidade de entrar em 3, 4 supermercados diferentes através da internet, comparar preço, comparar tempo de entrega, valor do frete e assim por diante. Em uma loja de produtos eletrônicos a mesma coisa, loja de roupas a mesma coisa. Percebe então que os consumidores se tornam mais exigentes. Quando eu faço uma compra pela internet, é natural que se gere uma expectativa, uma certa ansiedade por parte de quem compra para receber aquele produto. Afinal de contas, como bons brasileiros que somos, e isso tem sido um sofrimento para muitas pessoas nesse tempo de quarentena, nós gostamos do tete-a-tete, do provar, do experimentar, do tocar a roupa, provar a camiseta, provar o calçado, sentir o cheiro do perfume, abrir o livro na livraria. Percebe que são experiências sensoriais que através da internet elas acabam sendo minimizadas. Mas a internet tem buscado proporcionar algumas experiências diferenciadas, criativas. Então existem, por exemplo, lojas virtuais que você tem um provador virtual, em que você liga a câmera do seu celular e ele aparece a roupa que você está escolhendo ali para você ver como que vai ficar. Então tentando aproximar um pouco mais o consumidor da realidade não virtual, de uma realidade um pouquinho mais próxima dele. Facilidade no processo de compra e o imediatismo. Como gera expectativa, eu quero o produto para mim o quanto antes. Então, se a minha empresa não cumpre com o prometido de que iria entregar aquele produto com 7 dias, gera uma frustração no cliente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado.
Quando eu falo em comércio eletrônico e relacionamento com o cliente, como nós falamos agora há pouco, o processo logístico precisa estar muito bem alinhado, porque isso faz parte do relacionamento com o cliente, certo? A facilidade no processo de compra. Quanto mais fácil for o cliente adicionar o item no carrinho, escolher e finalizar a compra, melhor. Por isso que muitos sites, e vocês já devem ter visto isso, tem lá a compra com um clique. Então você já deixa todos os seus dados previamente cadastrados. É claro que aí o site tem que proporcionar uma política de segurança maior, né? Nós falamos um pouquinho sobre segurança da informação na aula com o professor Pietro. Se você não assistiu, retome essa aula, porque vale muito a pena. Então, eu preciso facilitar o processo de compra, porque isso também está amarrado à concorrência. Se está difícil eu comprar nesse site, eu clico numa nova guia ali no meu navegador, vou para outro site, posso comprar com ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado em proporcionar uma boa experiência, tá? Quando eu falo em comércio eletrônico, não é o foco da nossa disciplina, mas só para você entender, ele faz parte de uma realidade conhecida como e-business, que é o negócio eletrônico. Então, quando você vê negócios eletrônicos e comércio eletrônico, o comércio eletrônico é um pedacinho dos negócios eletrônicos. Porque o negócio eletrônico ele envolve outros setores que não apenas a negociação direta de compra e venda, tá? O negócio eletrônico ele é um pouquinho maior. Mas dentro do comércio eletrônico, a gente precisa envolver atendimento, marketing, logística, pagamento e outros setores. Então, ele mexe com a empresa como um todo. Por isso, a necessidade dessa amarração com o relacionamento com o cliente. E agora eu quero mostrar para vocês alguns tipos de e-commerce que são os mais conhecidos. O primeiro deles é o B2C, que é o que você já conhece. O B2C é Business to Consumer, empresa para o consumidor. Então, uma loja que vende um produto ou um serviço para você como consumidor. E aí nós temos vários exemplos. Você entra lá no site da Americanas, no Submarino, no Walmart, na Amazon, o Universo EAD da Unicesumar, que é onde tem cursos livres e cursos de pós-graduação, é um sistema de B2C, onde tem a empresa vendendo um produto ou um serviço para o consumidor. Então as lojas virtuais mais comuns que você está habituado a conhecer, a vivenciar, é o e-commerce do tipo B2C. Um ponto importante, essa loja precisa ter um layout bem atraente, bem interessante, precisa ser intuitiva e precisa ter muita facilidade de navegação, principalmente no mobile. Por quê? Porque hoje, se você procurar os gráficos e os números relacionados às compras virtuais, com o passar do tempo, a compra virtual pelo celular, pelos dispositivos móveis, ela tem crescido muito. Então eu preciso ter uma boa experiência no mobile. Aí eu deixo até uma dica para você, pesquisar um pouquinho sobre mobile first, que é pensar primeiro no mobile e depois no desktop, depois no computador, justamente para que eu dê uma experiência agradável para o meu cliente. Então, o meu site, a minha loja, ela precisa ter responsividade, ou seja, a tela precisa se adaptar ao tamanho de tela que o meu cliente está navegando. Então, se eu estou na tela do computador de 15 polegadas, eu tenho uma boa experiência. Se eu vou para uma tela de 5, de 6 polegadas de um celular, eu também preciso ter uma boa experiência, certo? Então, isso é muito importante. UX, meu querido e minha querida, você da área do marketing precisa se informar sobre isso. UX, User Experience, a experiência do usuário. Isso é uma linha muito importante de pesquisa e de conhecimento para você se inteirar, para você poder ficar atento. Então eu preciso ter uma loja de fácil navegação, de layout atraente, em que eu tenha a possibilidade de fazer com que a experiência de compra do meu cliente seja positiva e ele sinta-se atraído a vir comprar comigo novamente. Porque ele está a um clique de distância do concorrente da sua loja, percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai lançar uma loja virtual, porque a concorrência ela é acirrada e a gente precisa pensar profissionalmente nesse tipo de metodologia. O outro modelo é o B2B, que na verdade é quando duas empresas negociam, business to business. Ele tem um funcionamento muito parecido com o B2C, só que envolve duas pessoas jurídicas. Então, por exemplo, a forma mais simples é
Você como empresa, vamos imaginar uma empresa de confecções, uma fábrica de confecções, como a gente deu o exemplo lá dos comércios eletrônicos que vendem roupa, eu tenho a fábrica de confecções. Essa fábrica de confecções, ela tem fornecedores. Então ela precisa comprar os aviamentos, os tecidos, de repente as máquinas de costura, as peças de reposição e assim por diante. Então a empresa que confecciona a roupa também tem empresas que fornecem os insumos para ela, ok? Então, a empresa que compra a roupa, ao invés de ligar lá no fornecedor de aviamentos, este fornecedor pode ter uma plataforma virtual, que é uma loja virtual, em que ela vai fazer o pedido por ali e receber na própria empresa. Então, o funcionamento é muito parecido, mas envolve a negociação entre duas empresas, certo? Tem também uma outra possibilidade, que até eu exemplifico aqui no slide, que é o portal B2B, que é uma forma de facilitar transações, onde eu tenho vários fornecedores ali dentro, fazendo parte de uma grande cadeia comercial. Isso proporciona para muitos fornecedores a redução de custos e a possibilidade de ter informações atualizadas. Então, de repente, tem um portal de negociação para empresas em que você vai poder entrar para você negociar com diversos fornecedores. Alguns desses portais até também fornecem uma metodologia de leilão virtual. Então, eu estou querendo comprar tantas toneladas de um determinado tecido para minha fábrica de confecção. Aí vai um leilão reverso, né? Quem me oferece por menos? Tá, esse fornecedor fornece por tantos reais o quilo, o outro fornece por um pouquinho menos. Então, existem também essas plataformas, não muito conhecidas, mas é uma tecnologia que também está aí à nossa disposição. Quando a gente fala em e-commerce, é justamente o que eu falei para vocês agora há pouco. Mobile commerce. É a navegação e a negociação através dos dispositivos móveis. Aí nós temos dois tipos de cenário. Eu tenho a possibilidade de simplesmente transformar a minha loja online em um site voltado para dispositivo móvel. Não sei se você já percebeu quando você navega ali no seu celular em um site na internet, às vezes ele aparece lá M. e o nome do site. É o M de mobile. Porque ele precisa adaptar a experiência do usuário. Então ele precisa ser mais minimalista, justamente para ter uma experiência, como eu falei agora há pouco, mais positiva, ok? Mas também tem lojas que investem na produção de aplicativos. Então, o aplicativo do Submarino, o aplicativo da Netflix, o aplicativo da Netshoes, o aplicativo da Americana e assim por diante. Porque a experiência pode ser mais agradável. É claro que quando a gente fala em aplicativo, aí vem uma estratégia bem tecnológica que a equipe de gestão precisa estar alinhada. O aplicativo, ele ocupa espaço no celular, ele vai consumir de repente mais bateria do celular. Então, eu tenho que pensar em estratégias que esse aplicativo seja leve para que a experiência do meu consumidor, do meu cliente, seja bastante positiva. Esse então é o mobile commerce. O social commerce, que é o S-commerce, é a utilização das redes sociais para você fazer alguma negociação. Então você tem a possibilidade de divulgar os produtos nas plataformas, fazer recomendação de amigos. E existem muitas lojas que se inserem na rede. Por exemplo, se você procurar aí na internet Magazine e Você, foi uma alternativa interessante que o Magazine Luiza desenvolveu, até recebeu um prêmio quando eles desenvolveram isso, para proporcionar que pessoas que tenham perfil no Facebook instalem sua própria loja virtual. Então, você monta sua loja virtual e você vende para os seus amigos os produtos, você que seleciona quais são os produtos que você quer vender, de toda a diversificação e mix de produtos que o Magazine Luiza tem, e você vende. Aquilo que você vender é utilizado toda a estrutura tecnológica do próprio Magazine Luiza, mas você se torna um vendedor direto e é comissionado por essa venda. Então é uma estratégia de social commerce, ok? Então muitas empresas têm adotado essa estratégia. E para a gente fechar o nosso bate-papo, marketplace, que eu falei para vocês que vale a pena você se informar sobre essa realidade. O marketplace ele é um shopping center virtual, onde vendedores e compradores têm a possibilidade de se encontrar e
principalmente a oportunidade de ter diversas marcas, diversas lojas em um só lugar. Como que isso funciona? Ele funciona como um atalho para você comercializar os seus produtos ou serviços. Então, por exemplo, imagina que aí na sua cidade tem um pet shop que atende apenas a cidade e a região em que você está morando, em que a cidade, o dono do pet shop reside. Ok, mas eu quero aumentar um pouco as minhas fronteiras. Eu não quero, então, eu não tenho grana agora para investir num sistema de comércio eletrônico. O que eu faço? Vou partir para um marketplace. Hoje muitas lojas se tornaram marketplace. Americanas é um exemplo. Quando você escolhe um determinado produto lá dentro do site da Americanas, ele vai mostrar uma descrição embaixo. Fornecido e entregue por e o nome de uma loja. Quando não é a própria Americanas que fornece, ele te dá essa opção. Isso é um marketplace. São empresas do Brasil ou até do mundo que podem se inserir ali dentro daquela plataforma e fornecer os seus produtos ali. Então, eu como empresa menor, eu não tenho grana para investir no meu próprio comércio eletrônico, eu tenho a possibilidade de adentrar num marketplace para ofertar os meus produtos e serviços. Então, isso é uma alternativa. Tem pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, como consumidor, eu olhando como consumidor, algo que muitas vezes me incomoda no marketplace é o frete, porque muitas vezes o frete fica mais caro, porque às vezes esse negócio lá do pet shop, tem um negócio lá numa cidade pequena, ele não tem como bancar uma logística muito eficiente, então o frete fica mais caro e às vezes a demora para o produto chegar. Então isso é um ponto negativo, que às vezes a pessoa vai ter que rebolar para tentar achar uma estratégia criativa para melhorar essa experiência com o cliente. Tá? Mas o ponto positivo é que dentro da mesma plataforma também, como consumidor, eu tenho vários fornecedores daquele produto, que muitas vezes pode dar uma diferença de preço, pode me dar uma diferença de frete, me dar uma diferença de prazo de entrega. Então ali mesmo eu já tenho a oportunidade de comparar. Lembrando que Americanas assume a responsabilidade por aquela entrega de produto. Então, não é porque é vendido por um terceiro relacionado à Americana que a Americana não tem responsabilidade caso ocorra algum problema. Não, tanto que você negocia direto com a Americana. Então o pagamento passa por eles, é tudo no sistema deles. Então eles têm uma grande parcela de responsabilidade nessa negociação. Tudo bem? Meu querido, minha querida, essa foi então a nossa terceira aula da disciplina de Sistemas de Informação e Inovação em Marketing. Eu espero que você esteja gostando dos nossos assuntos e a gente se vê na próxima. Fico aí à sua disposição. Cuide-se nesse período de quarentena e continue estudando bastante, dedique-se, a nossa equipe está inteiramente à sua disposição para dar o suporte que você precisar. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.